Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para mais uma pré-aula da classe do maternal. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, não deixe de se inscrever. Clica já para você não esquecer. E também quero te convidar para fazer parte do nosso grupo lá no Telegram. Lá nós trocamos muitas sugestões de atividades, de hinos, de chamadinha, tudo o que você precisar, pede lá no grupo que tem várias professoras ali, todas nós contribuímos ali para que as nossas aulas fiquem melhores a cada domingo. E você também pode deixar as suas sugestões para nós lá, certo? E agora vamos para a nossa aula número 10. Jesus fala do pastor verdadeiro. Trouxe algumas sugestões de hinos para vocês estarem cantando com seus alunos que fala sobre o nosso tema. E aqui eu trago para vocês um memorizando que fala assim: ó, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, hoje vai ser um dia muito especial, porque cada criança irá vestir o Jesus articulado para recitar o versículo. E os demais alunos podem receber as máscaras de ovelhas. Assim, quando o aluno que estiver recitando com o Jesus articulado, ele pode apontar para as demais crianças que estarão usando as máscaras, certo? O texto será repetido por todos os alunos, um após o outro. Então, olha que legal uma forma de você incentivar os seus alunos a memorizar. Então, você fala, ó, vocês têm que decorar. E cada um que fala assim, professora, decorei, você fala assim, agora pode pôr. Então, você vai colocar o vestir neles, o Jesus articulado, e ele vai poder recitar, né, mostrando, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, certo? João 10:11. Então vai ser um dia muito legal, porque eles ficam olhando, eles adoram ser abraçados, mas eles poderem vestir Jesus, acho que vai ficar muito bacana, certo? Depois me contem como é que foi o resultado, coloquem fotos lá para nós, né? Que a gente dá as sugestões ali, se vocês forem fazendo, vão dando um feedback para nós também. Aí, como que a gente vai ali? Olha, eu peguei a ideia do bambolê. Lembram da bambolê que nós usávamos no começo? Então, eu recortei as imagens ali da revistinha, coloquei nosso bambolê, e aí, conforme a gente vai falando, nós vamos mostrando as imagens do bambolê. E o que ressaltar na história? Eu tenho uma aula, acho que foi a aula 2 do trimestre passado. Você vê lá na playlist dos juniores, desculpe. Você entra na playlist dos juniores, aula 2, acho que fala sobre o bom pastor. Eu dei uma aula bem detalhada ali, se você quiser conhecer bem sobre essa passagem. Tá bem detalhadinho, eu falo bastante sobre as ovelhas, eu falo bastante sobre o comportamento do pastor. É bem bacana enriquecer aí você, para você poder passar ali o que mais condiz com os seus alunos também. Eu vou passar aqui algo que eu acho interessante para a idade deles, mas se você quiser se aprofundar mais no assunto, eu sugiro que você dê uma olhadinha lá na nossa aula. E o que vocês devem ressaltar com as crianças? O amor e o cuidado que o pastor tem com as suas ovelhas. Certo? Então, por que Jesus fala que ele é o bom pastor? Porque o bom pastor, ele tem que cuidar das ovelhas. As ovelhas, elas quase não enxergam. A única coisa que é melhor nas ovelhas é a audição, porque elas não têm nenhum meio de defesa. O pastor ele tem que estar tão atento a elas, porque elas não sabem se defender. Até se algum inseto começa a incomodar elas, elas não sabem como se defender. Então, o pastor ele tem que cuidar elas tanto por isso que a gente fala do óleo, né? Que unge a minha cabeça com o óleo, porque daí não deixa assim os insetos ir em cima da ovelhinha. Ele tem que proteger também de lobo, sabe, o urso, lembra que Davi defendia? Por quê? Porque às vezes eles vêm atacar as ovelhas, elas não têm como se defender. Então é o pastor que tem, pode ver que ele tem um cajado, lembra que Davi tinha a funda, né, que eram os instrumentos ali que os pastores usavam para defender o seu rebanho. E tem que cuidar, inclusive, delas mesmas, porque elas são tão distraídas que elas acabam se desgarrando facilmente e se colocando em risco, em penhasco, porque elas não têm noção do perigo. A visão delas é muito baixa, então elas não enxergam a longe. Tudo esse é o cuidado que o pastor tem que ter. E à noite, inclusive, ele tem que ficar cuidando, porque se elas caem, porque elas ficam brincando uma com as outras, ficarem se batendo, e se elas caem de costas,
elas também acabam morrendo ali asfixiadas, porque elas também não conseguem diferenciar um pasto do outro. Então, o pastor que tem que ir antes, ver como é que é o pasto que elas vão comer, se não tem nada de uma erva que possa fazer mal para elas ali, cuidar de todo esse terreno para que elas tenham vida longa, certo? Então, olha todo o cuidado que o pastor tem. As ovelhas também reconhecem a voz do pastor, tanto que quando um pastor vai sair, e outro pastor vai ficar no lugar, esse novo pastor, ele tem que ir algum tempo junto com o pastor antigo para que as ovelhas possam se acostumar com a voz do pastor, porque senão elas não vão seguir ele. Elas vão seguir só o pastor antigo que elas conhecem, que elas confiam. Então, por isso que ele precisa desse pastor novo ali, um tempo para de transição, para que elas possam se acostumar com o novo pastor. Então, o pastor, antes de levar para pastagem, ele tem que ir antes para ver se não tem perigo nenhum, como que vai fazer para passar com as ovelhas, vai entender se dá tempo de ir com elas e voltar enquanto é dia, certo? Então, olha, é um trabalho bem árduo do pastor. Que mais que a gente vai poder ressaltar com as crianças? Então, tudo isso faz parte do amor e do cuidado. A gente vai falar que quando nós estamos perto do nosso pastor, nós temos tudo o que precisamos. Pastagens, nós temos água fresquinha, nós temos proteção, nós temos carinho, temos cuidado, atenção, tudo que nós precisamos a gente tem ali perto do pastor. E se nós vamos para longe dele, nos cercamos de perigos e enganos que podem nos levar à morte. Elas, como elas não enxergam longe, elas vão se afastando, às vezes se colocam em perigo, tanto do perigo de um outro animal vir atacar elas, quanto o perigo dela cair numa vala, num penhasco e acabar morrendo, certo? Então, olhe como é importante nós andarmos pertinho do nosso Senhor, do nosso pastor, certo? E uma sugestão de brincadeira é a brincadeira do gato Mia, só que nós vamos adaptar assim. Na primeira rodada, nós vamos fazer a ovelha vai balir, vai fazer mé. Então, vai ter a ovelha, você vai colocar, vai vendar o olho do pastor, vai escolher um aluno para ser o pastor, vai vendar o olho dele, ele fica sentadinho, e aí todos em volta e você aponta para um aluno, não pode falar o nome, você só aponta para o aluno e aquele aluno vai ter que falar mé. E o pastor que está de olhos vendados vai ter que descobrir quem é a ovelha, quem é o aluninho que fez o barulhinho da ovelha, certo? E depois, e aí você vai fazer, vai trocar, né? Ah, aquele que fez a ovelha agora vai ser o pastor. E aí você vai escolher outra criança, certo? E assim também, na segunda rodada, você pode fazer agora, vai vendar o olho de uma criança, que vai ser a ovelha, e o pastor vai chamar, certo? Então, ele vai disfarçar um pouquinho a voz ali e vai chamar Pedro. Aí, o Pedro vai ter que adivinhar quem era o pastor naquela hora, certo? Aí, você vai mostrar assim que a ovelha, ela conhece a voz do pastor e também tem que atender o pastor quando o pastor a chama. Certo? Então, são essas minhas sugestões para a aula de hoje. Se você gostou dessas dicas, não esqueça de deixar o seu like. Ele é muito importante para o nosso canal, certo? Então, um beijinho para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!